um perdedor feio que terminou com uma gata porque ela ficou muito atrevida pra ele. No entanto, quando seus pais se casam, ela se torna sua meia-irmã. Então eles reacendem seu amor e secretamente começam a brincar de presos na máquina de lavar, quando seus pais não estão em casa. Esta história começa com Mizuto e Yumi tendo um confronto brutal, mas quando a mãe deles, Uni, aparece, eles rapidamente agem como irmãos amorosos para evitar levantar suspeitas. Mais tarde, Umi vai até o quarto de Mizuto para revisar o plano de manter seus pais sem saber que eles costumavam ter intimidades na cama. No entanto, quando Umi exige que ele comece a chamá-la de Oni-chan para parecer convincente, Mizuto recusa. Ué. Então, ela sugere um jogo para determinar quem é o irmão mais velho e explica que toda vez que um deles perde o controle dos seus demônios internos, eles perdem. Assim que ele aceita, ela começa a usar seus livros e ele imediatamente fica preocupado porque ela está a centímetros de distância da sua edição limitada dos Gunner Comics. No momento seguinte, ele começa a se desculpar por tudo que já fez, o que a faz lembrar da versão dele por quem ela se apaixonou. Isso, infelizmente, faz com que ela haja fora do normal. Então ele leva a primeira vitória e dá um tapinha na cabeça dela, enquanto ela luta para lidar com o fracasso miserável em seu próprio jogo. Dias depois, ambos acabam se matriculando na mesma escola, então eles fingem ser irmãos amorosos para os pais e esperam até entrarem para decidir nunca andar juntos por ir para a escola. Logo depois disso, eles chegam à aula e o ódio de Mizuto pela escola aumenta quando ele descobre que Umi se tornou a representante de classe, porque conseguiu notas melhores do que ele nos exames de admissão. Para piorar as coisas, dois perdedores aleatórios apareceram de repente e agiram como se estivessem interessados nele, apenas para pedir uma maneira de se aproximar de Umi. Quando finalmente chega em casa à noite, Umi pergunta por que ele não fez nada sobre eles, já que obviamente acham que ele é um fraco, mas ele diz para ela não se preocupar com isso. Na manhã seguinte, os mesmos caras tentam pará-lo a caminho da aula, então ela agarra seu braço e diz para eles não interromperem a conversa. Isso surpreende Mizuto, mas assim que entram, ela volta ao seu jeito odioso de sempre, então ele decide não falar mais nada sobre o assunto. Depois da escola, ela diz a ele que os pais deles não vão voltar no horário habitual, então ele rapidamente prepara algo para o jantar. Enquanto comem, ela finalmente pergunta se ele não percebeu os seios dela encostando no braço dele de manhã. E quando ele diz que já esqueceu disso, ela corre para o banho para esconder sua frustração. Poucos minutos depois, ela sai apenas com uma toalha para ver a reação dele. E pela primeira vez ele sai do personagem, então ela se senta bem na frente dele para piorar as coisas. No entanto, o que inicialmente começa como um plano inocente para provocá-lo, toma um rumo quando a toalha começa a se abrir. No momento seguinte, Mizuto começa a andar até ela, então ela fecha os olhos esperando ser empurrada contra o sofá. Mas ele joga seu moletom sobre ela e diz para não fazer algo tão fora de caráter na escola se ela quiser preservar sua reputação. Ele também agradece pela ajuda anterior, então ela se levanta para sair, mas tropeça no moletom e cai em cima dele. Dessa vez, ele se esquece de como resistir e se inclina para dar um beijo, mas os pais deles de repente entram, então ele faz ela se esconder no sofá. Na escola no dia seguinte, outro cara sem vergonha tenta se aproximar de Mizuto, mas dessa vez ele rapidamente encerra a situação. No entanto, Kogori afirma que na verdade não está interessado em Umi, mas isso apenas aumenta as suspeitas de Mizuto. Logo após isso, as meninas começam a tirar suas medidas para a aula de educação física, mas Umi é atrasada por outra garota chamada Minami, que tem estado de olho no maior par de melões que já viu. Após Umi trazê-la de volta à realidade, ela pede desculpas e pergunta como elas ficaram tão grandes, então Umi diz para ela não perder a esperança porque ela também era mais lisa que uma parede lisa há apenas um ano. Por algum motivo, Minami aceita que implantes não tiveram nada a ver com isso, então elas saem para a avaliação física. Depois que Minami tira nota máxima no primeiro teste, Umi percebe que ter seios enormes nem sempre é uma coisa boa. Mas ao ver que Mizuto nem sequer está tentando passar na avaliação, ela decide se esforçar ao máximo apenas para preservar sua reputação atual. Felizmente, isso a ajuda a evitar tirar uma nota ruim, mas depois de horas forçando seu corpo a suportar o inferno, ela de repente perde a força mental e cai nos braços de Mizuto. Ele então diz para ela parar de fazer tanto e a joga para Minami, que então se pergunta por que ele está aqui fora, já que os meninos terminaram a avaliação há mais de uma hora. Logo após isso, Umi acorda na enfermaria e após agradecer a Minami por ficar com ela, explica como passou os últimos dias se esforçando ao máximo apenas para manter a persona de Betty com a qual começou. Ao ouvir isso, Minami admite que pensava que ela era realmente uma gata de alto nível e expressa quão animada está por agora ver que ela é apenas uma nerd que teve um up na aparência. Na aula no dia seguinte, ela fica chocada quando Mizuto explica que Umi de repente pegou uma febre e teve que ficar em casa por um dia. Assim que ela decide ir depois da escola, Kogori pede para ir junto, então ela imediatamente interrompe seu óbvio plano de ver uma Bad em seu estado mais vulnerável. Horas depois, ela segue Mizuto para fazer compras antes de voltarem para casa e verificarem Umi.
Naquele momento, ela vê Mizuto através dos efeitos delirantes da febre e pensa que o tempo voltou à época em que estavam apaixonados. Mas quando tenta pedir abraços, ele apresenta Minami para trazê-la de volta à realidade. Momentos depois, ele se junta a Minami na cozinha para preparar uma sopa. E quando ela começa a bombardeá-lo com perguntas sobre relacionamentos, ele desvia cuidadosamente do assunto para evitar expor seu segredo mais valioso. Logo após isso, ela alimenta Umi e finalmente vai embora. Então ele volta para verificar como ela está e acaba lutando contra seus desejos, quando ela coloca o braço dele em seus seios e diz para ele observar enquanto dorme. Isso faz com que ele relembre o relacionamento e como ele terminou mal antes de seus pais de repente decidirem dar a desculpa perfeita para brincar de preso na secadora. Nani? Depois de sua viagem pela memória, ela acorda e o transforma em seu assistente pessoal pelo resto do dia. Mas quando ele começa a tentar verificar sua temperatura novamente, ela tenta convencê-lo a desistir. Momentos depois, ele descobre que ela estava fingindo estar doente para receber mais atenção, mas quando ele começa a repreendê-la, ela se esconde debaixo do cobertor e ainda implora para que ele fique. Então ele decide ficar, já que são tecnicamente irmãos. Algumas noites depois, Umi se lembra dos momentos em que Mizuto sempre lhe dava algum tipo de presente enquanto namoravam, e como ela praticamente se transformou em uma especialista em voodoo assustadora em um esforço para preservar o amor deles. No momento seguinte, ela puxa os shorts especiais dele para dar uma cheirada profunda, e percebe o quão assustadora ela ainda é, então ela entra em pânico sobre como ele reagirá se descobrir. Depois de fantasiar sobre os castigos estranhos que ele poderia lhe dar, ela decide esperar até meia-noite para devolvê-lo ao quarto dele. Horas depois, ela finalmente decide agir, mas assim que chega ao quarto dele, ele sai com uma nova embalagem de melões que provavelmente usou para uma sessão intensa de masturbação. Os dois imediatamente vão para a sala de estar para uma reunião, e após Yumi perder no Jokenpô, ele exige uma explicação primeiro para honrar suas estúpidas regras de meio-irmãos. Ela decide confessar e afirma que encontrou isso na secadora, e não pôde devolver porque a mãe dela apareceu de repente. Após Mizuto afirmar que exatamente a mesma coisa aconteceu com ele, eles decidem dar um ao outro um comando para usar a qualquer momento. Mas Mizuto também adiciona uma regra permitindo que eles façam o que quiserem fora da escola. Na tarde seguinte, Yumi tem um grande choque ao vê-lo em um encontro com uma garota aleatória vestindo o uniforme deles. No dia seguinte, ela descreve a garota para Minami na esperança de descobrir quem ela é. Mas Minami diz não ter ideia. Mais tarde, ela volta para casa e quase surta quando vê um par de sapatos obviamente femininos dentro da casa. O fato de que ele demorou pelo menos 6 meses para convidá-la a ir até lá desperta a insegurança que ela passou eras tentando corrigir. Então ela liga para ele e usa o argumento de que precisa de compras para emboscar a amante dele e explicar o quão mau ele é. No entanto, depois de ouvir a porta, ela tenta entrar no quarto dele e esbarra nele. Isso o surpreende, então ela decide perguntar diretamente sobre a garota que ele trouxe. Mas ele age como se não soubesse de nada e pergunta se ela tem problemas mentais. Ela então pergunta sobre a data em vez disso, e depois que ele diz para ela cuidar da própria vida, ela menciona os sapatos apenas para ver que eles não estão mais na entrada. Desta vez, Mizuto pergunta se ela notou algo diferente na casa, e quando ela pergunta sobre o que ele está falando, ele decide dar uma olhada por conta própria e percebe que alguém estava na mesa de jantar. Mais tarde naquela noite, Yumi se esforça para entender o que aconteceu enquanto Mizuto se lembra de quando a garota de cabelo preto de repente pediu para se tornar sua esposa. Graças ao trauma que ele sofreu enquanto namorava Yumi, ele já estava acostumado com psicopatas de óculos. Então ele perguntou calmamente se ela o conhecia. Depois de tirar o disfarce, Minami explicou que queria se casar com ele para se tornar irmã de Yumi, porque o que aconteceu durante o teste de avaliação a fez perceber como a família dele seria perfeita. Ela então começou a persegui-lo com a fantasia para forçá-lo a aceitar a proposta. Depois de relembrar tudo, Mizuto liga para Koguri e pergunta sobre Minami. Então ele explica como ela pode ser obsessiva quando quer algo. Ele continua descrevendo como ela mandou seu primeiro namorado para a sala de emergência após alguns meses de literalmente drenar sua força vital como uma vampira esquisita. Minutos depois, Mizuto toma uma decisão e decide usar seu comando pedindo Yumi para sair em um encontro. Do lado de fora de um aquário no dia seguinte, Yumi lembra-se de quando ele de repente pediu um encontro e se pergunta que esquema diabólico ele está tramando. No momento seguinte, ele aparece vestido como um mafioso dos seus sonhos. Então ela respira fundo para controlar suas emoções. Minutos depois, eles entram na fila para comprar ingressos, e enquanto ela continua lutando para esconder sua óbvia obsessão por ele, Koguri o segue silenciosamente com Minami. No início do dia, ele disse a Mizuto para usar o encontro como a oportunidade perfeita para parar a obsessão psicótica de Minami, fazendo-a acreditar que ambos estão apaixonados. Enquanto ambos continuam perseguindo os pombinhos, Mizuto finalmente consegue ingressos. Então eles entram para se divertir assistindo os peixes, mas Mizuto logo fica preocupado com o quanto terá que ir longe apenas para convencer Minami de que eles estão vivendo uma vida tranquila no Alabama. Para piorar ainda mais, a dica que Koguri deu a ele sobre elogios começa a soar em sua cabeça.
Então ele leva um momento para entrar no personagem antes de dizer que ela está muito mais fofa do que o habitual. Para seu maior choque, ela responde com um suave obrigado em vez da resposta usual. E enquanto ele tenta descobrir o que está acontecendo na cabeça dela, Koguri continua convencendo Minami de que eles parecem o casal perfeito. Minutos depois, Yumi começa a falar sobre alguns dos peixes para aliviar a tensão, mas então Mizuto de repente a puxou para um abraço e afirma que ela estava prestes a esbarrar em alguém. Apesar de sentir seu coração prestes a saltar do peito, Yumi permanece calma e pergunta se ele planeja segurá-la ali o dia todo. Então ele solta e começa a pensar em outra maneira de fazê-la sair do personagem. Minutos depois, ele corre para o banheiro para pedir ajuda a Koguri, mas depois de dizer que não percebeu nada estranho sobre o encontro deles até agora, Koguri diz a ele para confiar mais em seu instinto. Quando Mizuto decide se recompor, Yumi percebe que está perdida e começa a se culpar por isso, pois tem o hábito de agir sem usar seus minúsculos neurônios. Após a habitual autoafirmação de ódio, ela recebe uma ligação de Mizuto e se prepara para alguns minutos de provocação, mas ele calmamente pede desculpas por deixá-la vagando sozinha e promete que vai encontrá-la. No entanto, ela fica chocada com isso e diz que ele não deveria ser tão gentil antes de desligar o telefone. Mais de meio ano atrás, eles se encontraram na biblioteca da escola e rapidamente se tornaram amigos. Mas Yumi queria muito mais do primeiro nerd bonito que ela já tinha visto na vida, então ela finalmente teve coragem de convidá-lo para sair. Assim que começaram a namorar, ela pediu para ir a um festival de fogos de artifício com ele, mas acabou se perdendo quando finalmente chegou lá. Em questão de minutos, ela ficou emocionada e preocupada que ele a visse como um fardo. Então, ela ligou para ele para se desculpar e não parava de chorar o tempo todo. Felizmente, ele eventualmente a encontrou e comprou sua lata de refrigerante caso ela estivesse com sede. Depois de relembrar como ele promete sempre vir encontrá-la, ela ouve a voz dele e levanta a cabeça para ver a mesma lata de refrigerante daquela noite. Logo após isso, eles começam a discutir sobre as coisas mais básicas, e isso faz com que Minami finalmente aceite que nunca terá chance de se tornar cunhada de Yumi. Enquanto ela começa a mudar seus planos, Mizuto e Yumi continuam seu encontro na seção de Águas Vivas. Mas as coisas de repente tomam um rumo sombrio quando ela começa a se concentrar nos corpos dilacerados de pequenos peixes sendo alimentados aos demônios transparentes. Felizmente, Mizuto rapidamente acessa seu lado sombrio para combinar com a estranheza dela, e acaba exagerando com uma teoria sobre como a comida de peixe pode ser de pessoas que foram emboscadas no rio. Logo depois, Yumi decide ir para casa antes dele para manter sua história de amor no Alabama em segredo. E assim que ela sai, Koguri manda uma mensagem para Mizuto antes de Minami aparecer e pedir desculpas por invadir a casa deles. Depois que ela promete parar de se obcecar por Yumi, Mizuto também promete não contar a ela sobre isso, já que se tornaram muito bons amigos. Apesar disso, ela ainda promete continuar tentando se casar com ele para que possa construir um relacionamento ainda melhor com Yumi. Enquanto isso, a senhorita desajeitada se acomoda em casa e ainda tenta descobrir a verdade por trás do par de sapatos que encontrou outro dia e a garota misteriosa com quem Mizuto saiu. Quando ele finalmente volta, ela decide usar seu comando e passa a hora seguinte o forçando a assistir a uma sessão de fotos para que ela possa reunir material suficiente para uma intensa sessão de armas. Ao ver o quão animada ela está, Mizuto decide atender a um último pedido. Então ela pede um abraço especial por trás e um doce sussurro para selar o momento. Ele inicialmente pergunta por que ela está indo tão longe, então ela afirma que é apenas a maneira dela de puni-lo enquanto reza para que ele diga sim. Momentos depois, ela se prepara no sofá e espera até que ele a abrace antes de segurar o braço dele para aproveitar o momento. Na escola no dia seguinte, ele e Koguri ficam de olho neles para garantir que Minami realmente superou sua psicose. Ele então pergunta a Koguri se ele já foi internado no hospital. Então Koguri admite que ele foi o azarado namorado que ficou tão esgotado que não conseguia mover o músculo. Mais tarde naquela semana, Yumi de repente pede a Mizuto para ajudá-la a comprar um presente para o Dia das Mães. Mas ele recusa, e pergunta por que ela não pode simplesmente comprar sozinha. Ela então afirma que fazer isso juntos fará com que seus pais acreditem que eles ainda se dão bem como irmãos, antes de também acrescentar que precisa dele para dividir a conta com ela. Ele imediatamente diz não novamente, e pela primeira vez, ela decide não fazer um grande caso disso. Em vez disso, ela rapidamente troca para um vestido que faz o cérebro de Mizuto dar um nó. Assim que ela percebe o olhar delirante, ela o lembra das regras e o manda ir às compras com ela, já que ele acabou de quebrá-las. Pouco depois disso, eles pegam o trem juntos e Mizuto não perde tempo reclamando de como está lotado. Nesse momento, o trem balança, então ele se inclina para segurar a porta e imediatamente pede desculpas. No entanto, quando ele tenta recuar, ela diz para ele ficar, já que o trem provavelmente continuará balançando até chegarem à parada. Mais tarde, eles finalmente chegam à loja e passam a maior parte do dia procurando um bom presente, antes de finalmente voltarem para casa com um buquê de flores que faz a mãe dele se emocionar. Depois que ela corre para contar ao pai sobre isso, Mizuto vai até a sala de oração para prestar homenagens à sua mãe. Então, Yumi decide oferecer-lhe apoio.
Depois, ele sugere dar aos seus pais um tempo a sós para que possam realmente aproveitar sendo um casal casado. Yumi inicialmente fica chocada que seu cérebro cultivado em laboratório pudesse pensar em algo tão doce, mas ela também concorda e pergunta se ele tem alguma ideia. Depois de dizer que ambos são muito pobres para pagar uma viagem ou férias para seus pais, ele diz que terão que passar a noite em outro lugar. Ao ouvir isso, Yumi perde a paciência e pergunta se ele está apenas planejando passar uma noite sozinho com ela. Mas ele